quero dizer para a igreja que o Espírito de Deus habita em vossa vida, como diz Samuel, e a sua palavra, ela sairá em vossa boca. O próprio Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos: não se preocupeis com o que há de falar, porque é o Espírito Santo que falará por vós. Em Atos também a palavra do Senhor relata que o mesmo Espírito, ele nos lembra de tudo quanto nós lemos. E em Salmo diz: abra a tua boca e eu te encherei. E se nós somos templo e morada do Espírito, como ressalta a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós sabemos vós que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, eu creio e acredito que a pessoa bendita desse Espírito Santo de Deus que está na minha vida vai transmitir a palavra à igreja nesta noite. Não que a igreja precisa, quer ouvir, mas aquilo que Deus sabe, a necessidade da sua igreja, para que ela venha a ouvir. Seja na exortação, na edificação, na exaltação, Deus, ele vai falar conosco nesta noite. Amém? E sem mais delongas, abra a sua Bíblia. Aleluia. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia em Levíticos, capítulo número 6, versículo de número 8 até o versículo 13. Aleluia. A epígrafe do texto é a lei do holocausto. Amém? E quero, antes dos irmãos encontrem, e aí eu quero, como aqui, hoje é o culto de missão, eu quero dizer para a igreja que missões se fazem de 3 formas: com os pés dos que vão, com o joelho dos que ficam intercedendo, e com a oração dos que contribuem para a obra missionária. Amém? Seja um voluntário, missionário para a obra de Deus, porque tem muitos homens de Deus. Se você não é missionário na contribuição, e contribua com suas orações. Amém? Se você não vai, então tem missionários que estão lá no campo, anunciando, sofrendo perseguições, aí estão pregando o evangelho e precisa da minha e das suas orações. A epígrafe do texto de Levítico, capítulo 6, versículo 8 até o versículo de número 3. Aleluia. Ressalta assim o seguinte, a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá juntamente ao altar, e depois vestirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Eu peço que a igreja repita comigo, junto comigo, esse último versículo, versículo 13, que diz assim, vamos lá: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém? Amados queridos, nesta noite eu quero titularizar esta mensagem com as 3 dispensações do agir de Deus. Aleluia. Deus, na sua primeira dispensação, todos nós conhecemos muitas histórias, né? Onde a Bíblia revela em Gênesis a criação do mundo, do universo. A Bíblia ressalta que Deus, ao criar, né, tudo, os animais, mares, Deus formou tudo com as suas próprias mãos e o poder da sua palavra. Deus então ele decide formar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus pegou, lapidou, moldou o homem, chamado Adão.
Sentido da palavra Adão é barro vermelho, então quer dizer que o homem foi feito daquele barro argiloso. Eu acho que os irmãos sabem qual é aquele barro argiloso que na cavação da cacimba a gente encontrando aquele barro que é liso. Então o sentido da palavra Adão é significado é barro vermelho. Adão foi formado com as próprias mãos de Deus, a imagem de Deus e a sua semelhança. A Bíblia diz que o homem era perfeito da cabeça à planta de seus pés. De intimidade por Deus, comunhão com Deus, Deus na sua dispensação. Ele falava com o homem todas as tardes pelo jardim. Mas Deus, ele viu que o homem estava só, e de sua costela fez com que ele viesse um sono profundo, e ele veio a dormir. Depois que Adão pegou o sono profundo, e da costela de Adão, Deus tirou a sua digno. Interessante, irmãos, que da onde Deus escolheu tirar a mulher para ser companheira do homem, não foi da cabeça, para que ela seja coroa sobre o homem, mas também não foi debaixo dos pés, para que ela seja pisada. Deus escolheu, isso é simbólico, irmãos. Deus escolheu do lado esquerdo da costela, próximo ao coração para ser amada, debaixo dos braços para ser abraçada. Então que nós temos que cuidar da nossa esposa, também da mesma forma a esposa tem que cuidar do esposo, né? Porque ambos, quando se separam dos seus braços, o pai e sua mãe, estará em uma só carne. Mas não é esse o foco da mensagem nesta noite. Deus então deu a ele a companheira, e Deus disse que para eles dois que comesse de tudo que havia no jardim, mas menos do fruto, pastor, do conhecimento do bem e do mal. Todos nós conhecemos muito bem essa história, porque se ambos comessem, certamente ambos morreriam. Só que na história da criação, Deus entrou um intruso, que outrora era conhecido como Lúcifer, responsável, regia o coro angelical diante de Deus, assistia o culto angelical da adoração diante de Deus. Era um anjo lindo, belo, só que ele propôs em seu coração ser maior do que Deus, colocar o trono acima do trono de Deus e receber a honra e a glória, a majestade que cabia somente a Deus a receber. E a Bíblia de houve na terra no céu, uma guerra, e Miguel Arcanjo, o anjo guerreiro de Deus, lançou ele de cima para baixo, uma terça parte do binário, e hoje atua abaixo da região celestial, que são os seres principados da maldade. É o espírito da iniquidade que atua constantemente contra a igreja, contra a família, contra a juventude, aprisionando milhões, no vício do tabagismo, do álcool, da droga, na destruição, do crime, na marginalidade, destruindo lares, famílias e casamento. Ele insatisfeito, irmão, porque ele havia perdido a sua identidade que outrora era conhecido como anjo de luz, agora tornou-se a ser conhecido como ninguém. E agora, ele insatisfeito, ele colocou através da serpente para induzir a mulher que viesse a comer do fruto pelo qual Deus havia ordenado que não comesse. E quando a serpente induziu a mulher para comer daquele fruto, ela lhe respondeu que não podia, porque Deus havia falado que se comesse certamente ela não morreria. Então a serpente, induzida pelo maligno, teve o mesmo propósito que ele teve outrora quando era luz de luz, colocou na mente da mulher e disse: ora, certamente Deus não quer que você coma, porque passará a ser igual a ele, semelhante a ele, porque esse era o propósito que ele tinha quando ele era o dono de Deus, quando ele era regia o coro angelical. Então a mulher viu que o fruto era bom, mas a Bíblia, ela não especifica qual fruto, se é uma maçã, se é pera, não especifica o tipo de fruto, só apenas que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a mulher viu que era perfeita e comeu do fruto. Posteriormente, ela também levou e deu ao seu esposo. E ambos comeram. Antes de ambos terem comido o fruto, era naturalmente, existia a inocência, né? Não tinha malícia. Mas quando o homem comeu, quando ela comeu, já algo extraordinário passou a acontecer nas suas vidas. Adão começou a ver sua mulher de forma diferente. E se envergonhou porque estava muito diante dela, ela não diante dele, e providenciou folhas de figueira para cobrir a nudez do seu corpo. Veja só, irmãos, aqui nesse texto, quando Adão ele providencia folhas de figueira para cobrir a nudez do seu corpo, aí ele estava querendo trazer a solução por conta própria pelo que havia acontecido. Só que, quando ele cobriu a nudez do seu corpo, toda tarde a Bíblia diz que Deus passeava pelo jardim e falava com o homem lado a lado, tinha comunhão, tinha vínculo com o homem. Deus, com sua onisciência, já sabia o que havia acontecido.
Deus, por sua presença, sabia onde Adão se encontrava, como estava escondido. Deus, por sua onipotência, ele já tinha a solução para a humanidade no futuro. Mas Deus queria ouvir do homem o que ele havia feito. E Deus então pergunta: Adão, onde estás? Adão, aonde estás? Adão então respondeu: aqui, Senhor, ouvi a sua voz e eu temi. Deus então pergunta a ele, mas ele já sabia, com licença, meu primeiro droga. Veja o que tem comido no fruto do conhecimento do bem e do mal, pelo qual não deveis não comer. Adão, ele responde para Deus, irmãos. Ele não assume a sua culpa, ele joga a culpa da mulher, para ter feito, não joga a culpa da mulher e diretamente para Deus, quando ele diz: foi a mulher que tu me deste que me deu do fruto que eu comi. Para todo efeito, ele quer dizer: a culpa é do Senhor, porque se não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido, não teria pecado. Aí Deus, a mulher vai e culpa a serpente. Nenhum assume a sua culpa. Aí Deus então, ele providencia, ele sacrifica um animal inocente. E com a sua pele ele providencia vestes para Adão e para Eva. E Deus então diz para ambos que tinha tudo em abastança no jardim, que o homem comeria do seu rosto. Então ele diz aí para a serpente e a mulher, que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas a mulher da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o seu calcanhar. Gênesis 3:15, Deus profetizou já a provisão, já a solução para a queda do homem no Éden. E Deus também, ao sacrificar um animal inocente, ali já estava tipificando que alguém inocente teria que pagar o preço para voltar o vínculo da santidade do homem e intimidade do homem para com Deus. E Deus expulsou ambos do jardim, colocou um anjo guardando o fruto da árvore da vida. E daí por diante, Adão e Eva teve filhos. A Bíblia fala que eles tiveram Caim e Abel. Caim cuidava do campo, Abel cuidava da ovelha, e certo dia ambos vão sacrificar para Deus. O sacrifício de Abel foi as primícias, irmãos, do cordeiros que havia nascido no seu rebanho. Sacrifício de sangue, sempre ali tipificando a provisão de Deus para a humanidade. O sacrifício de Caim foi frutos do campo, mas não primícia. Deus então recebeu o sacrifício de Abel pelo sacrifício de sangue e primícia, e não de Caim. E Caim se irou. Deus então diz: Caim, vejo que os teus sermões estão mudados, o pecado bate em tua porta. E ele saiu dali frustrado, irado, maquinando em seu coração a executar o seu único irmão. Desde dali por diante, pela consequência de Adão e Eva, que está vendo em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que pela desobediência de um homem, pelo pecado do mundo, e pelo pecado da morte, assim, pela morte passou a reinar sobre os homens. Mas no versículo 19 diz: pela obediência de justos e pecadores pode ser justificado. Caim premeditou tirar a vida do seu irmão, e assim aconteceu. Na consequência de seus pais terem pecado diante de Deus, ali por diante passou a acontecer o primeiro homicídio na face da terra, passou a acontecer a primeira dor de uma mãe ao perder o filho. E aí aconteceu a execução. Caim executou o seu irmão. E daí por diante, irmão, não é diferente. O pecado se alastrou sobre a face da terra de uma forma tão horrenda. Como nós conhecemos muito bem, sabemos o que está acontecendo. É nítido, é notório, não tem como nós não enxergarmos todos os dias, onde nós vemos pai matando filho matando pai, irmãos matando irmão, a geração se destruindo por si própria, pela consequência do pecado de Adão e Eva. Mas Deus então, na sua primeira dispensação, agora Deus não estava mais ao lado, Deus ficava acima, porque o homem havia pecado, e antes, outrora, Deus não dava lá para o homem. Quando Deus matou o animal inocente, Deus provou para o homem que a provisão do pecado, quando o homem pega, não é do homem, sim de Deus. Mas Deus, Ele quer ouvir de nossos lábios com sinceridade e sinceridade de coração por nosso arrependimento. Porque a palavra do Senhor fala em João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os vossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todas as vossas injustiças. E no versículo 10 diz: se nós temos que não temos pecado, nós temos mentirosos
Mas a Bíblia também diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas os que cobrem as suas transgressões, estes não prosperarão. Deus queria ouvir Adão assumir a sua culpa, mas ele jogou para a mulher jogou para a serpente. E muitas das vezes acontece que nós falhamos e nós queremos jogar sempre a culpa em alguém e nunca reconhecemos nossos erros, irmão. Mas nós devemos descer mais baixo da miserabilidade e da humildade e reconhecer com singeleza de coração e ser sincero com Deus e dizer: Pai, tem por ti todo o céu como fez com seu pai. E não sou de quem seja chamado meu filho. Deus, ele se agrada, irmão, quando nós nos arrependemos de coração. Deus, então, ele queria se aproximar de novo mundo, mas pela consequência do pecado não podia. Aí Deus então unge os profetas e os sacerdotes. A função do sacerdote era oferecer sacrifício ao Pai por intercessão do povo pelo pecado. A função dos profetas era levar, era ser porta-voz de Deus, era exortar o povo quando o povo pecava. Quando o povo pecava, o profeta lá ia e exortava, como nós conhecemos a palavra de Deus, e assim, irmãos, o povo então iria se arrepender, levava sacrifício, uma vez ao ano ao templo, para oferecer sacrifício. E o sacerdote que tinha acesso ao lugar santíssimo, que era a divisão ali de um véu, só o sacerdote podia adentrar naquele local santo para oferecer sacrifício. E diz a Bíblia que ele tinha uma sineta, uma cordinha amarrada com o seu calcanhar e uma sineta, irmão. Ele entrava ali, se ele não tivesse santo, puro, diante de Deus, lá mesmo ele era fulminado, o sininho tocava e os demais puxavam aquela cordinha do seu corpo fulminado. Era assim que acontecia, irmão. Veja como era severo na antiga aliança do tempo da lei. E acontecia, irmão, quando ele sacrificava pelo povo, ele arrumava o altar, organizava o altar, e ele sacrificava um animal pelo povo. E depois que o sacrifício consumia ali o animal, ele removia as cinzas e jogava fora do arraial, fora do trigo. Retirava suas vestes, vestia novas vestes, simbolizando a purificação. E colocava lenha sobre o altar, com uma leitura da palavra que foi lida aqui nesta noite, claramente. Ela ressalta. E o fogo arderia continuamente, não se apagava. Era assim que acontecia. Só que Deus, na sua primeira dispensação, ele não queria somente através do sacerdote, dos profetas, ter acesso ao povo, porque de tanto o povo pecar, irmãos, estava oferecendo sacrifício, e a Bíblia diz que começou então a ofender as narinas do Criador. Então o Senhor preparou para cumprir a profecia de Gênesis 3:15, que poderia iniciar entre a serpente, né, e aquele que nasceria na semente da mulher. Então o profeta messiânico e profetizou que viria um que seria chamado Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, Emanuel, que é Deus conosco, irmão, para cumprir a profecia de Gênesis 3:15. Deus, ele não estava satisfeito de querer estar apenas tendo vínculo com o homem através do profeta sacerdote. Deus queria voltar a se aproximar de novo do homem, como ele tinha intimidade, aproximação outrora no jardim do Éden. Aí então vem a segunda dispensação de Deus. A primeira Deus Pai acima, a segunda dispensação. A Bíblia diz que o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi gerado através do Espírito Santo no ventre de uma mulher chamada Maria, e nasceu aquele que foi ato da profecia do profeta Isaías, e nasceria um que seria chamado Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. E aí então entra a dispensação do Deus Filho ao lado. Deus já estava mais se aproximando novamente da criação. Aí o filho nasceu, começou a andar lado a lado com o povo, pregando, ensinando, curando, operando sinais, prodígios e maravilhas, como nós conhecemos muito bem, que relata nas obras fugentes, páginas da Bíblia Sagrada. Não é isso, irmão? Só que, irmãos, chegou o momento também do filho partir. A Bíblia ressalta que certa vez estava no monte Getsemane orando com seus discípulos e ambos dormindo. Ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E como 100% Deus, ele via no futuro longínquo que ele iria passar, irmão, na tortura do sacrifício da cruz. E como 100% homem, a Bíblia diz que seu corpo transpirava gotas de sangue. Então ele disse para o Pai:
se possível for, passe de mim esse caso. Ele quis dizer, Pai, se possível for, evita que isso tenha acontecido. Irmãos, eles sabiam o sofrimento que ele iria passar. Mas quando ele olhou lá longe do futuro, como Deus, ele viu essa igreja aqui, irmãos, está cultuando, adorando, exaltando, enaltecendo a ele. Então ele viu que iria valer a pena e disse: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, porque vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena. Porque não há motivo para ficarmos calados, não há motivo para ficarmos de boca fechada. Enalteça, glorifique, adore, exalte aquele que é digno de toda honra e toda glória e louvor. Aí o filho, ele teve que partir, mas antes de partir ele fez uma promessa. Ele disse para a igreja: é necessário que eu vá para o Pai, para onde esteja o Pai, eu também esteja com ele. Mas não se preocupe, olha a promessa dele, porque onde eu esteja, vós também irá estar comigo. E eu não vos deixar órfão, ele disse. Aí entra o cumprimento do sacrifício perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, sacrifício pelo qual ele não precisou sacrificar por si, porque ele era perfeito, ele era santo, ele não pecou. E na Bíblia, Isaías capítulo 53, versículos 5, 6 e 7, que ele foi ferido pelas vossas transgressões, moído pelas vossas iniquidades, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos descarnados, cada um se desviava pelos seus próprios caminhos, mas ele fez cair sobre si a dignidade de nós todos, podemos levar ao matador. E como ovelha muda perante os seus fascinadores, ele permaneceu calado e não abriu a sua boca. Diz a Bíblia que ele foi transpassado com lança pontiagudo sobre as suas costelas, trencado seus pulsos como pregos pontiagudos, irmão. A coroa celestial que abandonou na região celestial que formei por você, e recebeu a coroa de si. O manto celestial, o manto real que ele abandonou aqui por mim, por você, foi jogado só nas suas vestes. Ele foi crucificado, despido e nu. E o trono majestoso que lá em cima ele abandonou aqui por mim, por você, ele foi pregado no trono da cruz do Calvário. Segundo os historiadores, diz, segundo a tradição judaica, era uma quarentena menos 1, ou seja, 39 chicotadas. 40 menos 1 é 39 chicotadas. Só que segundo os historiadores afirmam, irmão, que na ponta do chicote tinha 3 tiras longas de couro. E tem mais. Cada ponta de tira daquela 3 longas tiras de couro que havia na ponta do chicote, havia chumbos e ossos amarrados, segundo os historiadores. Então, se Jesus ele levou 39 chicotadas, irmãos, cada chicotada não valia só por 1, valia por 3. Então, se nós multiplicássemos 39 vezes 3, Jesus levou 117 chicotadas por mim e por você. E ele, seu corpo nu, crucificado na cruz, cada chicotada que o carrasco dava com o flagelo, aquelas 3 pontas enrolavam o seu corpo, e quando ele puxava, irmão, dilacerava, triturava, pedaço de carne se esmiuçava pelo sangue e ficava cratera no seu corpo, irmão. Ficou machucado, irmão. E quando ele teve sede, deram vinagre para ele beber, já não bastava. E aí então clame: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? O próprio filho achou que estava sendo abandonado pelo próprio pai. Mas acredite, irmão, que o pai estava assistindo tudo do seu trono. Ele tinha o poder para evitar aquilo acontecer, mas era necessário que acontecesse para que nós, a igreja, hoje estivesse aqui, irmão. O pai podia intervir, mas de forma alguma ele interviu, porque era preciso um sacrifício perfeito para acontecer, para que a igreja fosse resgatada e que o pai voltasse a ter filho como homem, como ele tinha outrora no jardim do Éden. Aí o filho então, posteriormente de clamar Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Ele dá o seu último suspiro e diz: Pai, está consumado. Em teus braços e tuas mãos entrego o meu espírito, curvou a sua cabeça e partiu. Diz a Bíblia, irmão, que houve tremor, escuridão, e o véu do templo se rasgou de cima para baixo, pastor.
Naquele dado momento que o véu do templo se rasga de cima para baixo, estava tipificando a abolição da lei e agora a dispensação da graça. Naquele dado momento, nós não precisaríamos mais de um sacerdote para interceder por nós, pastor. Sabe por quê? Porque em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que hoje nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para anunciar a virtude daquele que nos chamaste das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é o próprio sacerdote. Hoje nós somos o sacerdote. Hoje você tem acesso ao santuário santíssimo. Ao fechar os seus olhos, você entra na dimensão espiritual e você adora, cultua e fala com o Pai diretamente. Não precisa mais de sacerdote. E detalhe, irmão, tem mais. Não precisa mais de sacrifício irracional. Sabe por quê? Porque lá em Romanos capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, por amor de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o culto racional. Hoje o culto é racional, não é mais irracional. Os animais eram sacrificados, não tinha raciocínio porque estava sendo torturado. Mas hoje nós temos raciocínio que Cristo morreu por nós, e nós temos raciocínio que assim como Ele entregou a vida dele por nós temos também que entregar-se por Ele, renunciando o pecado, a prostituição, o egocentrismo, o orgulho, a prepotência, a petulância, a avareza, a prostituição, a lascívia, tudo quanto não é glorifica a vontade de Deus, e exaltar e glorificar aquele que é digno. É por isso que Paulo diz, e no versículo 2 ele diz: não vos conformeis mais com este mundo, sejais renovados pela renovação do vosso entendimento, experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós somos um sacrifício. Nossa vida é o próprio altar, irmão. O sacerdote, ele armava o altar, colocava lenha para que o fogo ardesse continuamente e não se apagasse. Aí o filho parte, cumpre a promessa, pede para os seus discípulos permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo de Deus. Aí entra a terceira dispensação do agir do Pai. A primeira é Deus Pai acima, a segunda é Deus Filho ao lado. Agora esse é o tremendo, irmãos. Agora eu quero que você entenda, interprete o que eu quero que você assimile nesta noite. Depois que o Filho entrega a vida por mim e por você e sacrifica-se na cruz do Calvário e parte, ele cumpre a promessa que ele fez para os seus discípulos, que permanecessem em Jerusalém até que do alto fosse cheio do Espírito Santo de Deus. E ambos estavam unidos na doutrina dos apóstolos, a comunhão e partir do pão, e de repente veio um som veemente e impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí entra a terceira dispensação do agir de Deus. Agora, só que Deus não está em cima, Deus não está lá. Deus, Espírito Santo, agora habita dentro de nós novamente, irmão. Aí se cumpre o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabe vós que é templo, morada do Espírito Santo de Deus, igreja? Mas no versículo 17 diz: aquele que destrói o corpo e tem morada do Espírito, Deus também o destruirá. O seu corpo é corpo e tem morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmão, é necessário que você mantenha as chamas acesas. Essas chamas não podem se apagar. O avivamento, irmão, quem trouxe o avivamento para nossas vidas não foi Daniel Berg nem Gunnar Wigner, não. Esses missionários que vieram de fora, lá dos Estados Unidos. O primeiro avivamento do Brasil foi na rua Sul, mas quem trouxe o avivamento para cá, eles só apenas anunciaram o avivamento. Mas o avivamento, irmão, foi nascendo lá no Pentecoste, lá no Senado, e está nas nossas vidas no dia de hoje. A incumbença nessa noite é manter a chama acesa, glorificando, adorando, arrumando o altar, preparando, removendo as cinzas, jogando fora do arraial. Sabe o que é a cinza, irmão? Sabe por que muitas pessoas não sentem mais a presença do Espírito Santo de Deus? É porque as cinzas continuam na sua vida, irmão. É porque as cinzas continuam na sua vida. Porque o sacerdote, quando ele sacrificava o animal, ele removia as cinzas e jogava fora do templo. Removia as suas vestes velhas e vestia vestes novas, significando purificação e santidade. Jogava as cinzas fora do arraial, arrumava o altar e colocava lenha para o fogo não se apagar. E sabe por que muitos já não têm mais essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? É porque não tem sido sacrifício para Deus, é porque não tem renunciado, é porque continua deixando as cinzas do pecado sobre a sua vida,
É porque não arrumou o altar ainda. É porque não colocou lenha, irmão. Quando se fala de lenha, se lembra de lágrima. Lenha, irmão, é a adoração do crente. Aleluia. E de lenha nós temos exemplos de tirar a lição para tirar de lenha. Que a lenha, para ir no fogo, ela tem que ser quebrada. E muitas das vezes você não entende, porque você é triturado, esmiuçado, lacerado, quebrado, passa por problema, por luta, prova, dificuldade, não entende. É Deus te quebrando, irmão. É Deus te preparando. É Deus preparando você. É Deus te lapidando. É Deus preparando a tua vida para que você possa ser novamente brasa viva no seu altar. Porque a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4, 5 diz que nós temos que se gloriar, se alegrar nas tribulações, porque ela gera em nós a paciência é a experiência é a esperança, e a esperança não trará dúvida nem confusão, pois o amor de Deus será derramado em vossos corações, por intermédio do Espírito Santo que Ele nos deu. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para a Bíblia fala todas as coisas sem exceções, sejam elas boas, sejam elas ruins, irmãos. É todas. É problema no lar, é problema conjugal, na vida espiritual, na saúde, na finança, é todas, irmão, contribuem para o teu bem. Está passando por isso, é porque Deus está te lapidando, igreja. Deus está te moldando, aprimorando a tua vida. Aí você diz muitas das vezes para Deus: por que, Senhor, que eu não recebi ainda a minha bênção? A tua bênção já está preparada, queridos, há muito tempo. E por que eu não recebi, pastor Oz? É porque você ainda não está preparado. Deus está preparando a tua vida, porque a tua bênção será grande. Hebreus capítulo 10, 23 diz que temos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Para o mundo diz que a esperança ela é a última que morre. Mas eu discordo com esse dito popular, porque a nossa esperança ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou para nos dar a vida e vida eterna, irmãos. Segundo a ciência afirma que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Segundo a ciência afirma que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Segundo a ciência afirma que as águas são fortes, mas as nuvens seguram e retêm as águas. Segundo a ciência afirma que as nuvens são fortes, mas os ventos arrastam as nuvens. Segundo a ciência afirma que os ventos é forte, mas as rochas, elas retêm os ventos. Segundo a ciência afirma que as rochas são fortes, mas o homem destrói as rochas através de sua inteligência, através de explosividade, dinamite. Segundo a ciência afirma que o homem é forte, mas a morte destrói o homem. Quando ela vem, ela não escolhe classe, ela não escolhe cor, ela leva o preto, o branco, o rico, o pobre. É imperdoável. Segundo a ciência afirma que a morte é forte, mas Jesus Cristo venceu a morte, ponto final, para nos dar a vida e vida eterna. Se você for no túmulo de Maomé, lá estará seus restos mortais. Se você for no túmulo de José Smith, lá estará seus restos mortais. Se você for no túmulo de Buda, lá estará seus restos mortais. Se você for no túmulo de Elvis Presley, lá vai estar os seus restos mortais. Se você for no túmulo de John Lennon, lá vai estar os seus restos mortais. Mas se você for no túmulo de Jesus, lá está escrito: Ele não está mais aqui. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive para nos dar a vida e vida eterna e ponto final. Jesus, Ele vive. Foi preparar o lugar, igreja. Mas anos demorou. E você, como o próprio sacerdote, como altar, coloca lenha nesta noite. A lenha é a adoração. Sacrifício para Deus é o espírito do coração quebrantado. Quando nós nos aquebrantamos e laceramos o nosso coração diante do altar de Deus, a Bíblia diz que Deus não suporta ver um justo chorar. Chora, igreja. Muitas das vezes você se compara como Ana chorando na coluna do templo, não saiu uma palavra. E o sacerdote ali disse: mulher, até quando tu tornará embriagada a parte de que este vinho? E ela humildemente simples, ela poderia chutar o pó da barraca e extortar ele, mas ela disse: a tua serva não está embriagada, apenas contrito de coração. E ele então, como sacerdote, disse: mulher, seja feita a tua vontade. Ali ela voltou ao Senhor e Deus cumpriu o voto dela e deu a ela o seu filho, que ela não podia ter filho, como nós sabemos muito bem, foi mãe do profeta Samuel. Muitas das vezes você se encontra como Ana, chorando com choro inexprimível, vai orar, não consegue sair palavras, só lágrimas.
Mas olha o segredo de Deus para nesta noite, irmãos. É que uma lágrima vale muito mais do que 1000 palavras. Deus, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele sonda e esquadrinha o vosso coração. É como eu frisei, a palavra diz que o sacrifício para Deus é o espírito do coração quebrantado. Deus não suporta pelo justo chorar. A Bíblia diz que Ele viu um anjo com um cálice nas mãos, pastor, até a você que está se quebrantando e chorando. E a Bíblia diz que aquele anjo colhe aquelas lágrimas, não de forma literalmente, irmão, líquida, mas de forma espiritual, simbolicamente. E a Bíblia diz que ele retorna ao trono de Deus quando enche aquele cálice e derrama diante do altar do Senhor e sobe com essência suave em forma de adoração nas narinas de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus se levanta do seu trono e cumpre o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, se converter são os meus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, os meus olhos estão abertos, as minhas mãos estendidas, a oração deste lugar, porque agora eu escolhi essa casa, pastor, e a santifiquei para o meu nome ser glorificado. Chora, igreja, chora, porque o sacrifício para Deus é um espírito e um coração quebrado. Mantenha a chama acesa na tua vida, não deixe o fogo se apagar, irmãos. Daniel Berg e Gunnar Vig trouxe o avivamento para cá, mas o fogo foi aceso lá no cenáculo, viu, pastor? Lá no cenáculo, em Pentecostes. E com isso eu quero trazer uma ilustração para poder acoplar essa mensagem, porque tudo tem princípio, meio e fim. Até o sermão, a mensagem tem que ter um princípio, meio e fim, tem que ter conclusão baseada naquilo que iniciou na leitura da palavra sobre sacrifício, sobre fogo e sobre lenha. E a ilustração fala de um certo pai que chama o seu filho e morava no interior da cidade e mostra para ele um fogãozinho a lenha, pastor. Vocês sabem que é fogão a lenha, né? No interior tem fogãozinho de barro, aí coloca a lenha, panela de barro, com um feijão muito bom, né, pastor? E mostra para ele aquele fogãozinho a lenha para o seu filho e diz: filho, está vendo aquele fogo? Ele disse: sim, meu pai. Ali é a tradição da nossa família. Foi passado do pai do meu pai para o meu pai e do meu pai para mim, e agora estou passando para você. A recompensa de manter a tradição de não deixar o fogo se apagar. Isso é só uma ilustração de não deixar o fogo se apagar. Estou apenas conjecturando. E ali, irmãos, o pai daquele rapaz veio a falecer. Passou o tempo e ali aquele local foi evoluindo. A prefeitura da cidade iria construir cidade, casas ali, via, rodovia, e chegou até aquele rapaz para indenizar ele com a casa na cidade. Ele escolhesse o local onde ele queria. E chegando para ele, oferecendo para ele, ele disse que não queria, não podia. E ele, os engenheiros, os mestres de obra, perguntou por quê. Então ele responde, chama eles na cozinha, mostra aquele fogo, está vendo aquele fogo? E ele disse: sim, que tem a ver com fogo. É a tradição da minha família. Foi passado do pai para o pai do meu pai, e o pai do meu pai para o meu pai, e agora do meu pai para mim, para manter esse fogo aceso e não deixar o fogo se apagar. Aí ele disse: então está resolvido o problema, além da casa, você vai ser patrocinado pela prefeitura gás de 1 ano e vai manter o fogo aceso. Ele chorando disse: não é qualquer fogo que eu tenho que manter aceso, é aquele fogo ali que eu tenho que manter aceso. Sabe o que nós tiramos dessa lição, igreja? Que Daniel Berg e Gunnar Vig trouxe o avivamento para cá, mas o fogo foi aceso lá no cenáculo, quando os discípulos aposentavam lá na união, no partir do pão, na comunhão. Aí de repente o som veio, veemente, um vento impetuoso, e todos foram cheios de língua. O Espírito Santo falaram em línguas de fogo. E esse fogo é a tradição da nossa família, igreja. Foi passado de geração em geração, sacerdote, profeta, e chegou até mim, até você. Então o fogo do Espírito Santo não é qualquer fogo. Que é o fogo do Espírito Santo não se vende. Que é o fogo do Espírito Santo não se vende. Que é o fogo do Espírito Santo não se nega. O fogo não pode se apagar. Mas se o fogo está se apagando na tua vida, é porque as cinzas continuam na tua vida. Eu te convido para que você arrume o seu altar, para que você coloque lenha. Lição de lenha para ir o fogo é ser quebrado, irmãos, como eu falei. Mas a lenha também para ir o fogo, igreja, ela tem que ser tirada as folhas, né, pastor? Porque lenha com folha fumega, não pega o fogo, só fumega, só fumaça. E sabe o que as folhas representam na nossa vida, irmão? Como altar, adoração como lenha. E por que não pegamos fogo, irmão? Porque nós temos que tirar a capa. Porque crente de capa, irmão, só fumega, irmão. Crente que não arranca a sua capa, demagogo, fajuto,
fraudulento, enganador, cheio de lasciva, arrogância, prepotência, petulância, orgulho, avareza. Irmãos, ele não pode sentir o fogo santo do Espírito de Deus. E eu te convido para arrancar a capa nesta noite. Deixa o Senhor quebrar. Outra lição que tiramos de linha, que a linha para ir no fogo ela tem que ser tirada, os galhos. E trazendo para a nossa vida, irmão, tipifica os galhos, as raízes de amargura, irmão. E muitas das vezes nós não sentimos essa presença mais do Espírito Santo, porque mesmo que nós colocamos lenha, drogamos ao joelho, oramos, mas a oração de tolo não sobe. Porque a Bíblia diz em Salmo 66, versículo 18, que se eu atender a iniquidade, o pecado no meu coração, Deus não vai ouvir a minha oração. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, irmão. Então, para ser adornado, para ser agraciado por este fogo, o Espírito Santo arranca os galhos de amargura, galhos de orgulhos, de prepotência da tua vida, e deixa o fogo do Espírito Santo arder a tua vida. Arruma o teu altar, coloca lenha agora. O fogo do seu altar arderá continuamente e não se apagará. A sua vida mortal hoje. Você é o próprio sacerdote, irmão. O sacrifício foi pago por mim, por você. E o que Jesus simplesmente exige da minha vida e da sua vida é: aquele que é digno de me servir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me serve. Jesus Cristo, ele não lhe força a você cultuar a ele nem adorar, irmão. Mas, irmão, seria ingenuidade minha eu sair da minha casa para vir para a igreja e se tornar só apenas espectador, irmão. Quando você sair da sua casa, sai no propósito de cultuar, de adorar, enaltecer, glorificar a Deus, irmão, com sigileza de coração, com sinceridade. Aleluia! Deixa o fogo do Espírito Santo arder na tua vida. Aleluia. Deixa a presença de Deus arder na sua vida. O fogo. Quem tem o fogo do Espírito Santo não se vende. Aquele rapaz não entendeu, não quis a casa na cidade, nem o gás patrocinado pela prefeitura. Ele quis manter aquele foguinho da tradição da sua família. Então quem tem a tradição pentecostal lá no Senado, irmão, tem um fogo flamejante do Espírito Santo de Deus na sua vida, e não se vende. Ele não se vende por nada. E nessa noite nós vivemos pela graça, não mais pela lei. A lei foi abolida. O sacerdote não precisa mais nos representar, porque você é o próprio sacerdote. Você tem acesso ao santuário santíssimo ao entrar na presença e dimensão espiritual de Deus, fechando os olhos. Porque a Bíblia fala que nós somos sacerdotes real. Nós somos geração eleita, sacerdotes real, nação santa, um povo adquirido para anunciar a virtude daquele que nos escolheu das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque outrora nós não éramos seu povo, mas agora pela misericórdia dele, o sangue derramado do Calvário. A Bíblia diz que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. E através do seu sangue derramado no Calvário, por minha vida e por sua vida, nós somos herdeiros, sacerdotes, nós somos eleitos às regiões celestiais, às mansões celestiais, nós somos filhos co-herdeiros de Deus. E nós temos acesso ao santuário santíssimo da presença de Deus. Mantenha o fogo aceso. Não deixa o fogo se apagar. Deus, na sua dispensação, acima, perdendo o vínculo com o homem no Éden, aproximou-se através do Filho. E agora, através do Espírito, Ele está onde Ele queria novamente, dentro de nós. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso. Deus, nos últimos dias, só confirma, né, aquilo que a gente tanto busca, fala, e Deus confirma, né, para a glória de Deus. A gente sempre. Eu agradeço a Deus todos os dias na minha vida. E agradeço por Deus falar ao meu coração. Na realidade, nós